Olá pessoal do terceiro período, estamos mais uma vez aqui para a nossa aulinha nesse período de quarentena e hoje o assunto a ser tratado com vocês é a famosa cláusula penal, ou seja, uma cláusula acessória vinculada à obrigação principal, a qual comina uma pena àquela parte que não cumprir a obrigação, não cumprir determinada cláusula específica ou mesmo quando ela entrar em mora. Então, essa cláusula penal, ela é um pacto acessório ou secundário que determina uma pena, na maioria de suas vezes, uma pena de multa em dinheiro para aquela parte que deixar de cumprir a sua obrigação, ou seja, o devedor que não cumpre a obrigação, ele fica combinada a ele essa cláusula penal, uma cláusula de pena, em que sua grande maioria está vinculada a uma multa em dinheiro, face ao não cumprimento da obrigação, ou seja, o inadimplemento absoluto, face ao não cumprimento de uma determinada cláusula específica do contrato ou da obrigação e face à entrada dele em mora. Essa cláusula penal, ela também é chamada de pena convencional ou multa contratual. Essa obrigação, ela é acessória porque a obrigação em si, ela é o principal. Ela é uma cláusula acessória porque há obrigações em que não são instituídas penas de multa, não são instituídas cláusulas penais. Em outras, sim, elas existem, tanto que a cláusula penal ela pode ser fixada já no início da obrigação, ou seja, quando da feitura da própria obrigação principal, como ela pode vir posteriormente numa forma de adendo. Quando que se estipula, então, essa cláusula penal, professor? Artigo 409 do Código Civil. Pode ser fixada já no início da obrigação, ou seja, quando se formaliza a obrigação, ou ela pode entrar como forma de um adendo, um aditivo do contrato, onde fica estipulada essa pena de multa. Olha o que diz para o artigo 409, que eu vou promover leitura para vocês. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora. Bom, isso quer dizer que nós podemos ter as três modalidades no único contrato, no caso de não cumprimento, no caso de não cumprimento de uma cláusula especial ou no caso de mora, até mesmo valores diferentes para cada tipo de cláusula penal. Exemplo, Murilo, eu preciso de um exemplo para mim fixar como que eu faço isso. Bom, imaginemos que nós vamos fazer um contrato onde eu tenho que entregar 100 sacas de soja para um de vocês. E no contrato, então, se eu não entregar a soja, exemplo, 30% do valor do nosso contrato como cláusula penal, como multa. Se eu não entregar a soja devidamente ensacada no local determinado para o cumprimento da obrigação, 20% de multa. E se eu entregar com atraso, 10% de multa poderia ser fixada dessa forma. Ou seja, qualquer dessas regras eu as infringindo enquanto devedor, cabe essa cláusula penal, ou seja, essa penalidade de multa. Murilo, se a minha obrigação principal for inválida, gera a invalidade da cláusula penal? Sim, gera, pois, como eu disse, ela é uma cláusula acessória. O acessório sempre segue o principal. Então, a invalidade da cláusula, da obrigação principal, efetivamente gera a invalidade da cláusula penal. Mas o contrário não se aplica. Ou seja, caso a cláusula penal seja inválida, não gera a invalidade do contrato principal. Tá, Murilo, mas se a pessoa então, vamos supor que um contrato não tem uma cláusula penal e a pessoa deixa de cumprir o contrato ou atua de forma morosa ou deixa de cumprir determinada cláusula especial. O que acontece?
Nesse momento, já que não há uma cláusula penal, vai então somente sobrar para a pessoa recorrer em perdas e danos. O interessante é que essa cláusula penal, ela tem justamente uma dupla função. Ela serve como uma forma de coerção, né, uma forma de afirmação da obrigação, como, olha, se você não cumprir com a sua obrigação, tem uma multa, cuidado, né? Você terá que pagar a multa. Se você deixar de cumprir determinada cláusula especial, olha, tem a multa. Olha, se você cumprir com mora, olha, tem a multa. A mensalidade que muitos de vocês pagam na faculdade, ela tem a cláusula penal. É a multa. Olha, se pagar até o dia, está isento de multa. Pagou com atraso, tem multa. Ou seja, há uma cláusula penal vinculada à mora do devedor. Então ela serve como uma forma de intimidação. Olha, é melhor eu cumprir a minha obrigação no vencimento, conforme está determinado na obrigação, senão eu posso incorrer numa cláusula penal e ter que pagar uma multa. O bacana é que a segunda função dessa cláusula penal, ela fixa de forma antecipada o mínimo de valor indenizatório, caso haja necessidade de cobrar-se eventuais perdas e danos. Por que eu digo o mínimo? Porque essa multa será o mínimo indenizável. E não há necessidade de você comprovar para receber essa cláusula penal eventuais prejuízos, eventuais perdas e danos. Ela já consta da obrigação. Lógico que, caso as suas perdas e seus danos sejam superiores ao valor da cláusula penal, aí sim haverá necessidade de uma comprovação desses prejuízos a mais que excederam o valor da cláusula penal. Mas, na ausência dessa comprovação, na ausência desses prejuízos, a cláusula penal é um mínimo indenizatório que a pessoa, o credor, vai receber no caso do credor não cumprir a obrigação, deixar de cumprir cláusula especial ou no caso dele incorrer em mora. Artigo 416 do Código Civil diz o seguinte: para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Mas olha o que vem o parágrafo único e diz: ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver feito, a pena vale como mínimo de indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Então, quando eu digo para vocês que a cláusula penal ela é um mínimo de indenização, quer dizer que na obrigação consta uma cláusula penal? Consta. Ela será o mínimo de indenização no caso de não cumprimento da obrigação de mora ou de não cumprimento de determinada cláusula especial. Contudo, nesta obrigação, além da cláusula penal, tem que estar inserida nela de forma expressa a eventual necessidade de suplementação de uma perda e danos, de perdas e danos. Ou seja, se na minha obrigação eu não colocar a hipótese de o valor da minha cláusula penal poder ser maior em razão de perdas e danos desde que comprovadas, só vai caber ao credor receber a cláusula penal. Então, na obrigação, é sempre interessante colocar que a possibilidade de haver uma indenização suplementar, ou seja, ser indenizado com valores acima da cláusula penal, mas tem que constar em contrato, tem que constar na obrigação, conforme dispõe o artigo 416. Como eu já disse para vocês, o artigo 409, ele traz a questão de quando que se aplica essa cláusula penal. Ela existe em 3 momentos. No caso da inexecução total da obrigação, ou seja, no caso de inadimplemento absoluto, no caso de inexecução de alguma cláusula especial, está lá no artigo 411 do Código Civil, e no caso de mora. Olha só o que diz esses artigos que eu acabei de falar para vocês. Artigo 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Ou seja, não cumpriu a obrigação, eu posso ingressar com perdas e danos,
ou posso pedir a cláusula penal, sabendo que a cláusula penal é o mínimo indenizatório e que naquela obrigação eu tenho que constar a possibilidade de uma indenização suplementar, senão só receberei a cláusula penal. O artigo 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada juntamente com o desempenho da obrigação. O interessante aqui é que, quando nós falamos em mora, cumprimento tardio da obrigação ou não cumprimento de determinada cláusula especial, o credor pode, além de exigir a cláusula penal, exigir que o devedor cumpra também a sua obrigação principal. Isso é muito bacaninha. Professor, valor da cláusula penal. Qual que é o valor que pode ser estipulado para a cláusula penal? O valor da cláusula penal, por ela ser um vínculo acessório, por ela ser algo secundário na obrigação principal, o valor dela não pode ser superior ao valor da obrigação principal. Por quê? Se não deixa de ser interessante o cumprimento da obrigação principal, e a pessoa sempre vai procurar algo para dificultar o cumprimento dessa obrigação, a mora ou mesmo a execução de determinada cláusula, porque a cláusula penal se tornaria mais vantajosa. E não existe um contrato chamado de cláusula penal. Ela não é o principal, ela não é uma obrigação principal, ela é uma obrigação acessória, ela é secundária. Por isso que ela jamais poderá exceder o valor da obrigação principal. Quando que ela se torna devida à cláusula penal? Depende de qual foi a estipulação dela. Se foi no caso de inadimplemento absoluto, né, do não cumprimento da obrigação, ela se torna devida a partir do momento em que a pessoa não cumpriu a obrigação. Se foi em razão de determinada cláusula especial, ela se torna devida a partir do momento que o devedor deixa de cumprir essa determinada cláusula especial. E se ela é em razão da mora, ela começa a ser exigida a partir do momento em que a mora é comprovada. Lembrando que a mora do devedor, em algumas situações, é necessário que seja feita uma notificação, uma interpelação judicial desse devedor para que assim ele seja constituído em mora e possa incidir então a nossa querida cláusula penal. Olha o que diz o artigo 408 do nosso Codex Civilis. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal desde que culposamente deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora. Esses são os momentos em que a cláusula penal ela se torna devida. Né? São as três situações: não cumprimento da obrigação, mora ou não cumprimento de determinada cláusula especial. Murilo, se a cláusula penal for acima do mesmo valor da obrigação ou um valor muito alto, né, que chegue perto do valor da obrigação principal, há possibilidade de redução dela? Há possibilidade sim. Artigo 413 do Código Civil. E nesse caso, o juiz não tem mais arbítrio para falar se tem ou não que reduzir a cláusula penal. Ele tem que reduzir a cláusula penal. É dever dele, é obrigação do magistrado promover a redução dessa cláusula penal. Contudo, ele tem que observar dois critérios: a natureza da obrigação e a finalidade do negócio jurídico. É óbvio que se no não cumprimento de uma obrigação e o negócio jurídico, a natureza da obrigação ou a finalidade desse negócio jurídico são pequenas montas, pequenas coisas, é ilógico o juiz colocar o valor da cláusula penal, deixar ou manter ele lá em cima. O necessário é a redução dele. Olha só o que dispõe o artigo 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico. Aqui é necessário essa diminuição face à natureza da obrigação,
face a finalidade do negócio jurídico, ou quando a parte cumpre parte dessa obrigação ou deixa de cumprir, qual a razão por que ela deixou de cumprir, o juiz deve sim promover essa redução, pensando sempre na famosa função social do contrato. Ele vai então medir, ele vai balancear a natureza da obrigação e a finalidade do contrato, qual a importância que isso tem para o credor, qual a importância que isso tem para o devedor, e fazendo este balanço ele pode sim reduzir o valor dessa cláusula penal, ok? Bom, como eu já disse para vocês, para incorrer na cláusula penal não há necessidade que o credor alegue prejuízo, basta que o devedor não cumpra com a obrigação, basta que ele seja constituído em mora ou basta que ele deixe de cumprir determinado cláusula especial. Quando que então o credor deverá demonstrar, provar que houve um prejuízo? Bom, nesse caso, o credor só vai ter que mostrar prejuízo quando houver aquela possibilidade de uma indenização suplementar e que conste no contrato, na obrigação, essa possibilidade dessa indenização suplementar, conforme dispõe o artigo 416 do Código. Meus filhos, a respeito de cláusula penal, é só isso que nós tínhamos que dizer, já falamos tudo sobre. Só quero agradecer a vocês mais uma vez pela paciência e pela audiência. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no meu canal aqui no YouTube, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.